Imagine que você teve sucesso como jogador de futebol. Você recebendo patrocínio por todos os lados, ganhando milhões por ano e dirigindo carros de luxo, vivendo um sonho que poucos vivem. Bem, se você tivesse nessa posição, o quanto estaria disposto a arriscar para ganhar mais dinheiro ainda? Você arriscaria sua carreira inteira no futebol? Arriscaria todos os seus patrocínios? Até as coisas mais simples como entrar no seu próprio país? Eu aposto que 99,9% de vocês responderiam um sonoro não a todas essas perguntas. Mas uma pessoa que pensa diferente da grande maioria e decidiu arriscar tudo, indo de uma das maiores promessas da Europa, apelidado de Promesse, ganhando prêmios de jogador do ano, liderando os rankings de artilharia para entrar em uma vida de crime, envolvendo-se em várias investigações, sendo acusado de tentativa de homicídio e contrabando de mais de 4.000 quilos de cocaína, acabando tendo que fugir do país, deixando sua carreira para trás e vivendo como exilado em Moscou. Se você ainda não ouviu falar dessa história, estou falando de Chris Promes, jogador holandês apelidado de Promesse. Hoje vamos falar um pouquinho da história de um atleta que era uma das maiores promessas do futebol, mas a ganância e a falta de noção arruinou com sua vida. Embora eu tente não ser muito crítico, devo dizer que não é surpresa nenhuma que Promes tenha seguido por esse caminho. Vamos dizer que desde muito novo sempre foi muito problemático. Veja bem, aos 10 anos ele já estava faltando às aulas o tempo todo, embora isso não fosse a pior coisa do mundo se estivesse usando o tempo de forma produtiva. Não parecia ser o caso. Aos 16 anos, sendo uma das jovens promessas mais talentosas do Ajax, o clube acabou expulsando de sua academia devido ao seu mau comportamento. Nunca me deram uma explicação clara sobre qual comportamento foi grave o suficiente para justificar uma ação como essa. Mas como o Promes mesmo disse, eu nunca fui um garoto fácil de lidar. Eu sei disso, eu não tinha ideia do que precisava fazer para alcançar o topo, e eu adorava o caos e nunca me calei para ninguém. Mesmo muito reativo e complicado, ele admitiu que naquele dia, embora tenha feito questão de sair do clube de cabeça erguida, ele acabou chorando assim que chegou em casa. Na verdade, se não fosse por sua mãe buscá-lo e insistir para que ele continuasse jogando, ele teria desistido do futebol de vez. Ele realmente sentiu que sem o Ajax ele não teria chance de ter sucesso, mas sim, ele estava completamente enganado. Em seu primeiro ano longe do Ajax, ele acabou indo jogar no Haarlem, que era apenas um clube da segunda divisão que acabou sendo extinto em 2010. No entanto, um ano depois ele já havia conquistado uma transferência para o Twente, outro dos principais clubes do país. E no terceiro ano assinou seu primeiro contrato profissional e estreou no campeonato holandês. E apenas 3 meses depois, ele foi emprestado ao Eagles, da segunda divisão. Claro, não era o futebol de elite, ele não estava nos holofotes, mas para alguém que acabaria trabalhando em um emprego comum apenas 3 anos antes, essa foi uma reviravolta incrível. E só melhorou quando as coisas se encaixaram no seu clube novo. Adivinhem quem era o treinador lá? Apenas um treinador novato de 43 anos, assumindo seu primeiro cargo de alto nível depois de anos treinando categorias de base e com a carreira inesquecível como zagueiro. Seu nome era Erik ten Hag. E sim, ele realmente fez diferença, levando o Promes a ter uma temporada inconsistente, mas incrível, marcando sequências de gols impressionantes, o que acabou fazendo dele um dos favoritos da torcida em seu novo time. Ele finalmente recebeu o infame apelido de Promesse, levou o clube a um 6º lugar esperançoso, garantindo uma vaga nos playoffs, marcando 3 gols nas 3 rodadas, além de uma assistência, surpreendendo o país e ficando no Eagles, de volta ao topo depois de quase uma década na segunda divisão. De qualquer forma, com atuações como essas, não foi surpresa quando ele ganhou o prêmio de melhor jovem jogador do país, e o Twente não teve escolha a não ser trazê-lo de volta. Promes simplesmente não parou. Em novembro, ele teve uma sequência incrível com 12 contribuições para gols em 13 jogos. Promes estava de volta ao campo, marcando, auxiliando em todos os seus primeiros 4 jogos.
ganhando a sua primeira convocação para a seleção holandesa e uma vaga no elenco dos 30 jogadores para a fase de preparação para a Copa do Mundo. No fim do ano, Promes tinha proposta de todos os lugares, desde a Juventus até o Valência, mas mesmo assim ele ainda foi para o Spartak Moscou. Mas olha só, isso não foi tão surpreendente quanto parece. Desde o começo no Eagles, seus colegas o apelidaram de Money Wolf, Lobo do Dinheiro. Ao que parece, a razão por trás disso é bem clara. Promes sempre teve sede de dinheiro. Seus colegas sempre ouviam falar sobre como ele estava esperando pelo grande negócio financeiro. Nas redes sociais, ele sempre estava exibindo as joias e as roupas caras que tinha. Ele certamente nunca foi um cara modesto. Na verdade, ele era frequentemente criticado por ser tão extravagante. Ele chegou até a deletar todas as suas postagens do Instagram como uma forma de mostrar que ele estava determinado a se concentrar em sua carreira. Mas bem, não apenas essa mudança de comportamento não durou, mas a mudança para o Spartak Moscou levou muitos a perderem a fé nele, principalmente porque sua primeira temporada acabou ficando um pouco abaixo do esperado, ficando apenas com 13 gols e 5 assistências, deixando-o em uma posição desconfortável. E embora tenha ganho o prêmio de melhor jogador do clube, e apesar de ter sido forçado a negar rumores de que ele iria embora, ainda assim, infelizmente, ele não saiu e em vez disso melhorou enormemente na temporada seguinte, sendo eleito jogador do mês de agosto, setembro, outubro e novembro, e finalmente admitido que havia alguma verdade nos rumores de saída no início do ano novo. E em seguida melhorando ainda mais seus números e tendo talvez a melhor sequência da sua carreira, 18 gols marcados em 18 partidas, e sendo eleito o segundo melhor jogador do campeonato, e levando a Inter de Milão e o Liverpool a abrirem seus cofres para tentarem sua contratação. Mas Promes renovou seu contrato, que garantiria que ele receberia mais dinheiro do que nunca. E acredito que tenha valido a pena para o Spartak Moscou, pois apesar de algumas lesões que o impediram de alcançar seus 100%, Promes alcançou alguns de seus melhores números de todos os tempos, liderando as estatísticas de assistências da liga, além de marcar 12 gols, chegando perto de uma contribuição para gol a cada 100 minutos, acabou marcando o gol que garantiu o Spartak Moscou o título da liga pela primeira vez em 16 anos. E quando perguntaram a Promes se aquela foi a melhor temporada de sua carreira, ele simplesmente respondeu: "Deixa o público decidir." Antes de mais uma vez ignorar o interesse de um gigante europeu, dessa vez o Manchester United, e seguir jogando mais uma temporada com o Spartak e liderando novamente o ranking de gols do campeonato, treinando mais uma vez em relação à sua forma anterior, dessa vez com 31 contribuições para gols, inclusive com um bom desempenho, talvez seja o melhor da carreira, marcando 2 gols e dando 2 assistências contra o Sevilha, levando o Spartak Moscou a uma vitória incrível de 5-1 sobre os espanhóis. Claro, isso mais uma vez lhe rendeu algumas recompensas, como o prêmio de jogador de futebol russo do ano, além de uma oferta de transferência de 25 milhões de libras do Southampton. Embora Promes mais uma vez insistisse em ficar mais tempo, uma vez que o Spartak não conseguiu se classificar para os playoffs da Liga dos Campeões, ele finalmente deixou o clube e se juntou ao Sevilha, sendo a transferência mais cara da história do clube russo. No entanto, é preciso dizer que essa transferência foi um fracasso. Entre o futebol cauteloso do Sevilha, uma série de mudanças no comando técnico e sua persistência em utilizar Promes em posições diferentes em campo, exceto em seu verdadeiro papel natural, chegando ao ponto de aplicá-lo até como um lateral esquerdo, não é surpreendente que ele quase não tenha marcado gols naquela temporada, conseguido em sua saída do clube após apenas um ano, correndo de volta para o treinador que praticamente moldou sua carreira, juntando-se novamente ao Ten Hag, desta vez no Ajax,
onde logo as coisas começaram a dar muito errado. Com o seu valor de mercado em queda após uma temporada tão decepcionante, Promise surpreendeu a todos mais uma vez, se recuperando brilhantemente, marcando 10 gols e fornecendo 3 assistências em 14 jogos no campeonato, marcando contra todas as equipes que entraram na fase de grupos da Liga dos Campeões e até mesmo apresentando uma atuação espetacular no empate de 4-4 contra o Chelsea. Mas por que Promise fugiu repentinamente do país? Mas assim como todos esperavam que ele levasse seu jogo a um nível completamente novo, Promise foi detido pela polícia como um suspeito de um incidente de esfaqueamento ocorrido lá atrás, em junho, antes mesmo de estrear pelo Ajax. De acordo com relatos, Promise estava em uma festa de aniversário familiar, completamente embriagado, quando se envolveu em uma briga com um de seus primos por causa de um colar de 3.000 euros, que supostamente havia sido roubado de sua tia, causando uma briga física onde esfaqueou seu primo no joelho, rompendo os ligamentos. Embora Promise tenha sido liberado rapidamente enquanto aguardava os julgamentos e lutando contra 2 lesões e toda a atenção da mídia dirigida para seu caso, sua forma física sofreu um grande declínio. Nos próximos 6 meses, ele foi excluído da convocação para a Copa do Mundo, pois a federação decidiu que não poderia arriscar ter um criminoso na seleção. E em fevereiro do ano seguinte, ele voltou ao Spartak Moscou, mais uma vez. Mas se você acha que essa transferência ocorreu apenas devido à sua má forma física, está completamente enganado. Digamos que depois de ficar bem claro que Promise seria acusado de tentativa de homicídio, e falando em coincidências estranhas, a Rússia claramente não possui acordos de extradição com a Holanda. Promise sabia que se ficasse na Holanda iria se complicar. No entanto, naquele momento, aparentemente não havia provas concretas contra Promise. Parecia quase autoincriminatório ele fugir da maneira como fez. Mas bem, ele provavelmente sabia mais que nós. Veja bem, em 2020, a polícia holandesa conseguiu interceptar 4 toneladas de cocaína que estavam sendo armazenadas em um porto. Logo em seguida, várias pessoas intimamente próximas a Queen's Promise, incluindo alguns membros de sua família, foram acusadas e eventualmente detidas por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Isso poderia facilmente ter sido uma mera coincidência. Inicialmente, a polícia não tinha base para iniciar uma investigação contra Promise, mas isso foi antes de algo ficar bastante evidente. Promise recebia ligações de pessoas que estavam presas. Com o tempo, ficou cada vez mais claro que eles provavelmente eram mais do que amigos, eram cúmplices. E foi assim que a polícia acabou grampeando o telefone de Queens, na esperança de gravar alguma confissão sobre sua ligação com o caso. Mas o que eles não esperavam era que capturasse uma confissão sobre algo completamente diferente. No dia seguinte ao esfaqueamento, antes mesmo da polícia saber do incidente, eles ouviram Promise ligar para seu pai à 1 da manhã. Naquela ligação, seu pai disse: "Por que você se envolveu com aquele seu primo, Queens? Não quero que você se meta em problemas." E nesse momento pode-se ouvir a resposta de Promise: "Era isso ou eu o matava, você entendeu?" Em seguida, ocorreram mais 2 ligações, uma para sua mãe e outra para sua tia. Sua mãe o informou que seu primo estava a caminho do hospital e ele perguntou onde ele havia sido atingido e ela respondeu: "Na perna dele." E Promise, mais uma vez, foi ouvido dizendo: "Então ele teve sorte." Após essa declaração, na ligação para sua tia, ele disse a ela: "Não posso deixar ninguém nos roubar. Não pude evitar. Desculpe, tia. Por favor, me perdoe. Mas não consegui resistir. Eu te amo demais." Por fim, ele ligou novamente para seu pai e disse: "Minha lealdade é com minha tia. Qualquer pessoa que a roubar, eu vou matar. Ponto. Há pessoas nessa família pelas quais eu morreria e não me importo. Se desrespeitarem você, verão quem eu realmente sou. Não o jogador de futebol, mas o outro lado de mim. Ele teve sorte de eu não estar armado, ou as coisas ficariam muito mais feias." E como você pode imaginar, quando a próxima temporada começou, a polícia realmente decidiu persegui-lo.
Convenientemente, mais uma vez o julgamento foi adiado porque um dos principais envolvidos adoeceu. Embora tenha tido que observar de longe todos os seus bens na Holanda sendo confiscados pelas autoridades, ele finalmente conseguiu recuperar uma forma física decente. Embora parecesse um pouco inútil, já que o Spartak Moscou terminou no 10º lugar do campeonato nacional. À medida que os meses passavam, a temporada atual começou. A polícia começou a montar o caso, mas o julgamento foi adiado novamente, porque os advogados de Promes começaram a questionar a validade das evidências. Eventualmente, embora não tenha sido considerado inválido, as acusações de tentativa de homicídio foram descartadas, sendo substituídas por agressão agravada. Embora os promotores tenham solicitado uma sentença de prisão de 2 anos, Prome acabou sendo condenado apenas por 18 meses. Desde então, seu advogado confirmou que irá recorrer da decisão, enquanto o Spartak Moscou declarou publicamente que nada disso irá impedi-lo de contar com Promes. De forma estranha e irônica, ele tem mostrado a melhor forma de sua carreira desde a sentença, marcando 25 gols e fornecendo 10 assistências na última temporada, com uma média de contribuição de gol a cada 87 minutos. Curiosamente, ele também decidiu que era o momento perfeito para lançar seus vídeos de música de rap, o que é simplesmente surpreendente, mas parece que ele esqueceu que precisa ter mais cuidado, pois as coisas estão prestes a piorar consideravelmente. E a polícia não desistiu de provar sua conexão com o tráfico de drogas, e no mês passado eles confirmaram que decidiram processá-lo por um caso alegando que ele e outro indivíduo são responsáveis por importar pelo menos 1,3 toneladas de cocaína. E essas informações foram obtidas através de grampos telefônicos. Segundo alegações recentes, Promes estava em dívida após permitir que uma gangue rival roubasse um carregamento de 400 quilos. A maior prova que liga Promes a isso tudo foi encontrada em uma mensagem criptografada que interceptaram, onde Promes disse ao seu cúmplice: "A outra metade está segura, continue fazendo o trabalho." Logo após um dos traficantes ter sido capturado enquanto tentava transferir a metade da carga do porto para um lounge, onde eles usavam como um ponto de encontro. Então é isso, galera. Durante o dia, jogador profissional, e à noite um traficante de drogas. O que achou do caso de Quincy Promes, jogador que era a maior promessa do futebol holandês e que anda com os dias contados por causa da sua sede de dinheiro? Galera, se gostou, já deixa aquele like. Se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Apoie o nosso trabalho. Até a próxima e tchau!